shiur de hoje, com licença de vocês, o nosso shiur de Mishnah, mas vamos fazer hoje um shiur especial sobre Teshuvah. Eu realmente ia continuar com Mishnah, mas alguém comentou comigo, Rabino, aproveita, dá um shiur de Teshuvah, porque hoje estava justamente dando uma aula sobre o assunto, e a pessoa aproveitou e me perguntou, e semana que vem não vamos poder ter aula, porque vai ser Sukkot. Na outra semana não vamos ter aula, porque vai ser Shmini Atzeret. Então, melhor, aproveita agora, preparar a gente para Teshuvah, para Yom Kippur, etc. Então, falei, tudo bem, vamos aproveitar, aproveitar o ensejo de uma forma um pouco mais de acordo com o tempo que estamos vivendo. Ok? Então, com licença de vocês. O que é Teshuvah? A gente fala de Teshuvah. O que é Teshuvah? Na prática, Teshuvah, a rigor, significa retorno. Nós traduzimos literalmente, de uma forma figurativa ou de uma forma genérica, Teshuvah como arrependimento. Só que Teshuvah não tem a ver com arrependimento. Arrependimento em hebraico é haratá. Eu me arrependo, se diz ani mitcharet. Teshuvah, na verdade, é um conceito totalmente diferente. Teshuvah é um conceito que significa lashuv, voltar na Torá. Encontramos, e na Torá nos diz, veshavtá, e voltarás. Então, Teshuvah se trata de voltar. Surge aqui uma pergunta muito interessante. Voltar para quê? Voltar para onde? Voltar do quê? Voltar aonde? Eventualmente, eu vou falar com alguém, fazer Teshuvah, e ele vai dizer, mas Rabino, eu nunca estive aí para voltar para lá. Ou seja, nunca fui religioso, nunca comi kasher, nunca estive ligado com nada. Enfim, então estou voltando a quê? E, na verdade, voltar à nossa essência, ao nosso ser, voltar a revelar aquilo que Hashem nos deu como potencial, Hashem nos deu como condições de a gente chegar a ser. Ou seja, voltar a nosso ser, a nossa essência. Hashem nos deu essas condições. Nós podemos ter tudo isso e chegar a tudo isso. É difícil, na prática, a pessoa mudar. Por quê? Porque Teshuvah está relacionado com mudanças. Diz o versículo, de fato, Dirshu Hashem beimatzo, kra'u biyotokarov. Procurem Hashem quando ele se encontra, clamem-no, se clamem por ele quando está por perto. Ou seja, na prática, quando que a gente se encontra mais manifesto? Na prática, no mês de Elul e no período dos 10 dias de arrependimento, que são de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Todo esse período, Deus está mais próximo, mais revelado, etc. Então, um período apropriado. Na verdade, o Maimônides nos diz claramente, quando fala das leis de Teshuvah, que a lei de Teshuvah é boa sempre, em todo momento. Certo? Na prática, o que eu preciso é simplesmente saber que tem uma época especial para fazer Teshuvah, onde é mais apropriado, onde é mais propício, onde tem mais condições. Então, nesse período, a gente pode aproveitar. Mais ainda, por quê? Se a gente considera que Deus está nos julgando nesse período, então devemos demonstrar, no mínimo, uma boa intenção. O julgamento divino não é como o julgamento humano, onde eu digo, esse apartamento, esse triplex, não me pertence, e mesmo que eu declaro com pés juntos que o apartamento não me pertence, a justiça me dá depois ele para mim. Eu falei que não me pertencia, mas esse é o julgamento dos homens. O julgamento divino é bem diferente. O julgamento divino se trata basicamente de uma verdadeira justiça. E nós pedimos a Deus, nesse período que estamos sendo julgados, mais um ano. A primeira pergunta que surge, por quê você acha que merece mais um ano? E segundo, para que você quer mais um ano?
Mas antes de responder essas duas perguntas, eu gostaria de analisar com vocês um outro conceito importante, que é, ante tudo, o conceito de por que neste período estamos sendo julgados. O Talmud estabelece que, nos conta que Deus, na primeira noite de Rosh Hashanah, já escreveu os justos no livro da vida e os opostos no outro livro. E aqueles que não estão definidos, estão num caminho do meio, entre justos e oposto, não quero mencionar isso agora, no momento de falar positivo, etc. Aqueles que estão no meio termo, vamos dizer, não é nem preto nem branco, estão naquele cinza, seja do tom que for. Na prática, Kadosh Baruch Hu determina para eles um prazo de 10 dias, onde ele vai analisar a cada um e emitir a sentença no Yom Kippur no final. Então, temos este período que estamos sendo julgados, pelo menos eu. Eu não posso chamar ninguém que não se encontra definido por positivo, mas é um período de julgamento, onde a Gema analisa. Então, como falamos, agora voltamos, sim, para as duas perguntas, o porquê e para quê. Então, primeiro, por que eu acho que mereço mais um ano? O que eu, eventualmente, acho que posso melhorar? Ou posso fazer que não fiz agora? O que eu posso aprimorar, crescer, evoluir? É como um gerente do banco que você vai e pede um crédito. Passou um tempo e você não tinha condições de devolver. E aí veio a pandemia. Oi, vez mesmo. E aí você mesmo não tem como devolver. Naquele momento vem Deus e te diz, sabe o quê? Não se preocupe. Fica tranquilo. Vem o gerente do banco e diz, quando tiver condições, você vai me devolver. Já ouviram esse caso alguma vez? Já ouviram um gerente de banco falar isso por um correntista? Se o gerente fizer isso, ele é demitido na hora. Por quê? Não porque o Marcelo está lá apontando com o dedo, não. Porque na prática, o primeiro que o gerente vai te dizer é, pelo menos me demonstra uma boa intenção. Me demonstra que você está afim de algum jeito de pagar o que está devendo, de compor. Olha, eu não tenho como te pagar. Então você vai me dizer, tá bom, mas vamos negociar, me abaixa um pouco dos juros, me abaixa do capital, eu vou te pagar em tantas vezes. Oferece alguma coisa. Agora, não oferecer nada e ainda dizer, tá bom, me dá mais um ano de crédito de carência. Desculpa, não tem condições. Vai para a execução. Na prática, de alguma maneira, disso que se trata. Hashem nos deu um ano. O ano passado já viemos para ele em Rosh Hashanah e Yom Kippur e contamos uma história, entre aspas. E prometimos que íamos reavaliar nossa vida, nossos atos, nosso futuro. Se passou um ano. E o que apresentamos? Tentamos negociar um pouco, entre aspas, a nossa dívida, seja nossa dívida física ou espiritual, o aporte que deveríamos fazer no mundo ou não. Então surge aqui, primeiro que nada, o porquê eventualmente merecemos essa segunda chance. Merecemos esse, como chama, esse prazo extra, esse aditamento. E segundo, para quê? Para que queremos mais um ano? Por quê? Porque realmente estou definido, estou decidido a mudar e melhorar. E neste ano, eu sim me comprometo a fazer algo diferente. E aqui entramos em outro conceito. O quê? O que faríamos diferente? O que estamos querendo propor e, de alguma maneira, negociar com a Hashem? Então, na prática,
entra uma questão de tshuva muito amplo e muito específico ao mesmo tempo. Por quê? Porque Hashem quer que a gente mude. Nós viemos ao mundo com um propósito. E temos que tentar cumprir esse propósito da melhor maneira possível. Ser produtivos, ser proativos. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ok? Agora bem, neste conceito, eu tenho que tomar alguma decisão para melhorar, para tentar me aproximar daquele propósito, de cumprir com aquele propósito, que é o conceito de pagar aquela dívida espiritual que devemos a esse banco. Então, na prática, quando nós estamos nesse período do ano, devemos, primeiro que nada, tentar, cada um de nós, de alguma maneira, estabelecer um plano de mudança, que seria o conceito de pagar. Só que essa mudança não precisa ser uma mudança radical. Deus não te pede para mudar de uma hora para outra. No shiur hoje de manhã a gente falou que tínhamos uma jornada, tínhamos uma escada, tínhamos um processo de um lado, do extremo para o outro. Então, sai do patamar que você se encontra e mude para outro patamar. Pelo menos suba um degrau. Pelo menos comece a evoluir. Sai da estagnação, da situação que você se encontra e passa por uma situação nova, melhor, superior. Desta maneira, você estará com grande chance de ganhar um prazo de carência, um aditamento, e aí sim merecer esse ano. E isso disso que se trata esse período agora até Yom Kippur, e Yom Kippur principalmente. Neste período até Yom Kippur, devemos fazer o balanço do que se passou, tudo o que teve até agora. E em Yom Kippur definir e decidir o que vem pela frente. Assim está trazido no livro Yom Yom. Todo o trabalho até Erev Yom Kippur, véspera de Yom Kippur, é um balanço sobre o passado. Yom Kippur é sobre decidir, tachlis, de aqui para frente o que tem. Não tem mais conversa. Não me vem mais com o que aconteceu, com o que foi o passado. Agora eu quero qual é a proposta para pagar essa dívida que você vai trazer. Nós devemos aproveitar esse período para ver nossas contas, nossas situações e fazer um planejamento para poder fazer uma proposta concreta. Cada um, seja em relação a Deus, obviamente tudo em relação a Deus, mesmo aquilo que é em relação ao semelhante, em relação ao mundo como um todo, onde me comprometo a eventualmente melhorar, ser melhor, mais produtivo, e assim por diante. Às vezes a pessoa simplesmente vou ler algum livro, ele decidiu ano passado, este ano não leu nenhum livro, não fez, não conseguiu. Então, tachlis, o que eu vou fazer? Eu tenho que preparar uma proposta concreta para o gerente de como vou negociar a minha dívida. Disso que se trata esse período. Obviamente, surge aqui um conceito muito interessante. E é, cada um de nós devemos analisar com cuidado todos os nossos atos, toda a nossa vida. Geralmente a gente diz, mas imagina, minha vida estava muito bem, não fiz mal para ninguém, eu não roubei, etc, etc. Não necessariamente que está tudo tão certo assim. De fato, nós acreditamos que tudo o que acontece com a gente é por divina providência. Então, se algo eventualmente não foi como deveria, se algo não está andando direito, muitas pessoas dizem, puxa, Rabino, a coisa não está andando, não está deslanchando. E o que você está fazendo para que deslanche? Você está está esperando a que algo aconteça sozinho? Dificilmente vai acontecer. O que cada um de nós devemos nos empenhar, principalmente aqui,
é principalmente entender que se alguma coisa não está indo bem, eu sou o problema, eu sou a causa. Na prática, eu preciso mudar. E disso que se trata. E este é o momento certo, esta é a hora apropriada para a gente pensar em mudanças. Mas mudanças podem ser pequenas. Não precisam mudar de um dia para o outro tudo. Eventualmente, uma pessoa que tinha vários, entre aspas, defeitos, fuma, bebe, cheira, joga, enfim, um monte de coisas. Mas num ano ele decidiu, eu não vou fumar mais. Só para dar um exemplo. Quando alguém se referia a ele como fulano que é uma chaminé, fuma que nem chaminé, peraí. Não é verdade. Ele parou de fumar. Não pode ser. Estou dando um exemplo simples, não tão simples parar de fumar, mas de que uma mudança já mudou com você. Acabou, você já não é o mesmo. Não precisa mudar o mundo inteiro, de um dia para o outro virar um tzadik, virar Moshe Rabbeinu. Não é disso que se trata e não é isso que Deus espera de você. Deus não espera de nenhum de nós que sejamos Moshe Rabbeinu. Deus esperava que Moshe Rabbeinu seja Moshe Rabbeinu, mas não nós. De nós, Hashem espera que sejamos nós mesmos. Ele espera que eu seja o melhor motel malovani que eu posso fazer, que eu posso chegar a ser. E me esforçar para isso, trabalhar para isso, de alguma maneira, me propor isso para mim. Queria complementar, tem uma história interessante, uma passagem do Talmud, sobre um sábio chamado Rav Huna. O Talmud nos conta, e eu gosto de contar essa história porque acho que é muito bem ilustrativa, no Tratado de Berachot, que este sábio Rav Huna, ele se dedicava a cultivar uvas. E das uvas que ele cultivava, produzia vinho, o qual ele vendia. Mas nós sabemos que a produção de vinho não requer muito esforço. O vinho você pisa ele, deixa lá fermentando e se produz sozinho. Permitia a Rav Huna ter um parnassá digno e, ao mesmo tempo, servir a Deus, estudar a Torá. Rav Huna era um grande tzadik. Em resumo, a Torá nos conta, para a Torá, o Talmud, que Rav Huna, num ano, o vinho dele que estava produzindo avinagrou. Pode acontecer. E Rav Huna ficou muito contrariado de como que Hashem permitiu que a ele, como era um homem tão dedicado e devotado a Deus, acontecesse isso. E ele foi para os seus colegas, os outros sábios, questionar. Puxa vida, olha aqui o que me aconteceu, o vinho se estragou. Aí os sábios falaram para ele, olha, está na hora de você rever teus atos, fazer techuvá. Rav Huna, na hora, se sentiu ofendido, por assim dizer, e ele perguntou para eles, acaso vocês estão duvidando de mim, da minha integridade, da minha devoção? Obviamente, os sábios responderam à altura. Acaso você está duvidando da integridade e a justiça divina? Ou seja, Deus está sendo injusto contigo? Obviamente, Rav Huna ficou pasmo. Caiu na real. Deus não é injusto. Deus não se engana. Conta o Talmud que ele foi rever um pouco sua vida, suas coisas, e ele percebeu que tinha um determinado assunto atrelado, ligado com o conceito de arrendamento de terras na terra de Israel. E ele tinha um problema com o arrendamento da terra dele com um no-Yehudi. E ele não estava fazendo exatamente, tem um tema que é sujeito a
não entra muito no detalhe, mas que está sujeito a discussão. E de acordo com algumas opiniões, o jeito que Ravuna fazia o arrendamento da terra estava errado. Conta o Talmud que ele encontrou esse defeito e ele foi e corrigiu essa atitude. Ele corrigiu este arrendamento da terra de conforme esta opinião. E o Talmud nos conta que a história nos conta, tem duas opiniões de como foi o desfecho. Uma opinião diz que o vinagre de Ravuna milagrosamente voltou a ser vinho, se corrigiu, se consertou. E aí ele conseguiu vender o vinho, teve uma boa safra de vinho e vendeu bem. Uma outra opinião diz que não, que simplesmente o vinagre dele virou um vinagre de qualidade. E naquele ano o vinho ficou em abundância, todo mundo tinha vinho, mas ninguém tinha vinagre. E nós sabemos que o mercado vai conforme oferta e demanda. Então, o preço naquele ano do vinagre ficou muito maior do que do vinho, e ele teve, entre aspas, os lucros que merecia, que correspondiam, etc. Mas o que aprendemos aqui? Na verdade, que existe Deus e que Deus é partícipe no mundo que vivemos. Não sei se vocês ouviram falar do conceito chamado Ashgaha Pratit, Divina Providência. O que é Divina Providência? Divina Providência é simplesmente que Deus, Ele está supervisionando todos os atos. Ele que providencia tudo o que acontece. Sim, a Kadosh Baruch Hu consegue providenciar individualmente para cada um de nós. Para você, Marcelo, Natan, Marcos, Moishe, Aldo, Yosef, Bruno, para cada um e um, Hashem consegue providenciar, supervisionar e providenciar o que acontece e corresponde. E aqui nós vemos um conceito especial. Aqui nós vemos uma lição importante para nós, que devemos levar conosco. Todos e cada um de nós, Hashem está olhando. E quando alguma coisa na nossa vida não está sendo muito boa, ou alguém nos ofende, alguma coisa, talvez nós merecíamos isto. Por quê? Às vezes temos consciência e às vezes não. Mas devemos tentar melhorar. Hashem está de olho. E disso que se trata da fé. Por isso que nós acreditamos que tudo o que acontece está ligado com Hashem. E Hashem está controlando o mundo. Sino que é um Deus teórico? Está de aspas de enfeite? Não. Esta história nos mostra claramente que se nós melhorarmos e trabalharmos para melhorar, Hashem não nos recompensa. Hashem nos dá as condições para trabalharmos melhor. Nós já falamos, tem uma passagem no Talmud que analisa que neste mundo não existe recompensa. Schar mitzvot ve'ai alma leika. Não existe recompensa para as mitzvot neste mundo. Deus vai me dar o quê? Recompensar a mitzvah de tomar conta, eventualmente, de um doente, e Deus que vai me dar uma cerveja? Como vai me recompensar um conceito espiritual? Isso deixa para o mundo vindouro. Mas quando Hashem nos dá aqui neste mundo, como diz a Torá, e nós já estudamos isso no passado, nos garante e nos promete na Torá fartura, abundância, condições, etc. Na prática, isso são condições. Para quê? Para poder produzir e sermos melhores. Quando você vem e administra bem, eu vou dar para vocês um exemplo, uma empresa, você é um bom administrador da empresa, o dono, o CEO da empresa, se você é um bom funcionário que traz resultados positivos, o que ele vai fazer? Vai te dar uma sala, e vai te colocar ar-condicionado na tua sala,
e um cafezinho, e água, e uma secretária que te atenda. Mas por quê? Porque ele gosta de você e quer te agradar? Não. Mas ele te dá todas as condições para você poder se dedicar e ter pleno aproveitamento e potencial para produzir mais ainda. Hashem não é menos. Hashem quer que nós produzamos neste mundo. Viemos a este mundo com propósito. Transformar este mundo num lugar melhor, um lugar pronto e apto para ele vir e receber. Então, toda a questão de Teshuvah gira em torno do que nós fazemos com esse potencial, com esse compromisso. Hashem nos pediu e nos deu uma missão. Mandou-nos a Neshama neste mundo. Nos deu um lar, nos deu condições. Para quê? Aí fica a resposta. Perdão, aí fica a pergunta e precisamos da resposta. Cada um tem uma resposta diferente. Pois cada um tem uma missão diferente. Como falamos, Deus não pretende que sejamos Moshe Rabbeinu. Mas também Hashem não pretende que você, Marcos, seja Motl, e que Natan seja Moishe, e assim por diante. A Kadosh Baruch Hu deu a cada um e um a sua missão, o seu compromisso. É disso que se trata a nossa parte neste mundo. E isso é Teshuvah. Onde nos encaixamos nesse plano divino. Cada um de nós. Às vezes, não se pretende de nós nada mais do que nos identificarmos e tomar consciência. Mas isso no primeiro momento. Agora, não vai ficar toda a vida tomando consciência. Agora que tomou consciência, então, o que você vai fazer? Qual é a proposta? Você tomou consciência de que está devendo. Tomou consciência de que todos os prazos no banco acabaram. Para manter o exemplo inicial. Agora chegou a hora de quê? De fazer uma proposta concreta e objetiva. Não adianta mais aditamentos. Chegou a hora de começar a pagar, começar a produzir, começar a mostrar resultados. Caso contrário, Deus nos livre. Tem em português comum se diria, você está demitido, como diria, não me lembro como era naquele como chama, do estagiário, tinha o programa, o pessoal falava muito, mas enfim, você está demitido, sabe? Só que a demissão de Hashem é muito mais grave, muito mais complicada, ok? Então, que Hashem possa nos dar essa oportunidade, que possamos cada um de nós fazer um bom balanço e apresentar uma boa proposta, se Deus quiser, com bons resultados, para automaticamente a gente merecer e colher os frutos correspondentes, todos e cada um de nós, e mereçamos a maior de todas as recompensas, estarmos todos juntos em breve em Jerusalém, com Mashiach, se Deus quiser, ainda este ano, comemorando a inauguração do Beit HaMikdash, com grande churrasco que o Kohen Gadol vai fazer em Jerusalém, para todos comermos, como já teve oportunamente, possamos comemorar todos esse Yom Kippur, com uma grande festa em Jerusalém, todos juntos. Amém. Queria saber se alguém tem alguma pergunta.